atuo na clínica e atendo crianças, adolescentes, adultos, faço orientação com pais, com a família, né? E atualmente estamos aí atuando online. E esse é o tema da live, esse é o motivo de estarmos aqui. Muito bem. Acho que dá para a gente começar conversando. Uma primeira coisa que eu gostaria de te perguntar a respeito é o que é que você tem observado no contexto de saúde mental dentro dessa quarentena. Eu considero que saúde mental nunca teve tão em alta quanto neste momento. Né? As pessoas, o tema saúde mental tem sido cada vez mais buscado, comentado, as pessoas querem ouvir a respeito. Qual mudança você acredita que teve nesse cenário, desde que a quarentena começou, nesse aspecto de saúde mental? Sim. Os quadros de ansiedade aumentaram muito, né? Quadros de depressão também. Então, assim, nós observamos que a procura por psicólogo aumentou muito, né? Aquela questão de só quem precisa, só quem passa por um psiquiatra, isso já está deixando de ser visto dessa forma. Então, hoje a procura está sendo muito maior, principalmente porque as pessoas estão dentro de casa, não conseguem se socializar, né? Está tendo a privação social. Então, acaba se precisando, né, de um acolhimento, de uma escuta. E com os parceiros ou com os familiares existe essa dificuldade, né? Nem sempre é aquela escuta que a pessoa ela precisa. Então, com o psicólogo, ela vai ter esse acolhimento. Então, é essa mudança que eu vejo, né? Desde que iniciou a quarentena, a privação social tem aumentado muitos quadros de ansiedade. Sim. Eu observo que esse é um momento de transformação, né? Com respeito à procura das pessoas por... Francine, oi, tudo bem? A procura das pessoas por saúde mental. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão se importar com isso, né? Esse é um momento onde as pessoas estão isoladas por uma questão de saúde física, né? A questão do Covid-19 e tudo mais. Mas isso acaba levando a uma outra situação. Isso acaba tendo um agravo na questão mental, na questão de saúde mental, de certo modo, levando as pessoas a buscarem uma ajuda, e muitas delas não sabem nem que ajuda é essa, né? Muitas buscam em diversos lugares e encontram, às vezes, pessoas que não estão tão qualificadas para trabalhar com esse tipo de demanda. Então, cada vez mais a gente vai deixar de ouvir aquela questão de sempre de eu não tô demente, não tenho nenhuma doença mental, não sou psicótico, então não vou buscar um psicólogo. E é Acho que... importante a gente falar nessa procura, né, que aumentou bastante, que as pessoas começaram a perceber o quanto é importante ter o cuidado emocional, né? E que autoestima não é só o estético, né? Sim. Autoestima também é estar bem consigo mesmo, se aceitar, se amar. Então é importante a gente ressaltar o porquê as pessoas estão procurando mais, né? Um psicólogo agora. E da forma online, porque também existe preconceito para terapia online, né? Então, é a abertura que a gente tem hoje no momento e está sendo muito eficaz, né? Sim. Porque as pessoas têm a maior facilidade hoje para procurar também. Eu acho que, enquanto brasileiro, é interessante essa questão, né? Enquanto o brasileiro está muito conectado em redes sociais, por exemplo, algumas partes da tecnologia, o brasileiro tem muita afinidade, né? E eu vejo que outras nem tanto. Por exemplo, a educação à distância, que é um marco na história da educação, no Brasil ainda é vista com certo preconceito também. Pessoas que fazem graduação ou pós-graduação EAD ainda são vistas como menores e não funciona porque não tem um professor presencial. E eu vejo que a terapia acaba
trazendo uma carga disso, né? Online não vai dar certo, porque o profissional está do outro lado da tela. Então, mas assim, por outro lado, a tecnologia é um meio acessível. Muito embora para esse tipo de situação as pessoas não procurem, não sei, não se sentem confortáveis com isso. Embora seja uma ferramenta extremamente importante. Uhum. E assim, quando a gente fala de saúde mental, estamos falando de pessoas que não pedem para estar adoecidas, né? E Uhum, existe um preconceito muito grande quando a pessoa fala eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra. A nossa sociedade, né, tem esse preconceito. E com sim. a situação da pandemia, do Covid-19, ocorreram muitas mudanças. A forma como as Uhum, pessoas encaram, a forma como as pessoas estão vendo agora a procura pelo psicólogo tá muito diferente, né? A gente tem que ver que as pessoas estão precisando de acolhimento, né? E principalmente precisando de alguém que ouça, né? sim. E isso não tem por conta da privação social. Hoje não se pode mais sair de casa, né? Não pode Uhum. se fazer festa, não pode se confraternizar. Então, isso acaba adoecendo o ser humano, né? Em ter que ficar dentro de casa e não conseguir se comunicar. Exatamente. Para quem está chegando agora, que entrou algumas pessoas depois que a gente começou, estamos aqui ao vivo, conversando um pouco sobre o atendimento psicoterapêutico online, algumas questões acerca da quarentena também. Nossa convidada, Adriele, psicóloga, psicóloga clínica, atuante na área do atendimento online já há algum tempo, né? Posso dizer, talvez, mais especialista que eu na área. Né? Eu atendo muito pouco ainda no atendimento online. E acho que isso é muito importante, né? Isso que a gente está falando aqui é um conceito crucial. Os agravos dos quadros já existentes nesse período de quarentena, eu acho que são exponenciais. Né? A gente tem aí pessoas que precisariam de um contexto social, por exemplo, que precisariam de um suporte emocional, que muitas vezes é dado pela família, ou muitas vezes é dado no local de trabalho, enfim. E essas pessoas estão privadas desse suporte no momento. Então, estando privadas desse suporte, elas tendem a adoecer, tende a acontecer uma piora dos quadros clínicos. Como é que você vê isso para o atendimento online ou para a clínica como um todo? Assim, na piora dos quadros clínicos, a gente observa que o que está acontecendo é aterrorizante, né? Isso para pessoas que já estavam em terapia antes, é uma situação que não está sendo fácil de ser enfrentada, né? E agora para as pessoas que nunca passaram por psicólogo antes, estão procurando o atendimento online, né? Que é a forma que a gente tem aí de estar auxiliando. Esse acompanhamento é muito importante. E quando a gente pensa em quadros clínicos, vamos falar de ansiedade, né? Uhum, Depressão. sim. São quadros clínicos que estão crescendo a cada dia, né? Uhum, E muitas vezes as pessoas estão buscando apenas a medicalização. E no momento que estamos passando, a medicalização ela deixa de ser a pílula sim. da. Então a terapia é o caminho, passa a ser o caminho, né? As pessoas começam a observar que só a medicação não vai surtir o efeito necessário. Uhum, Precisa-se do acolhimento, precisa-se de um olhar, né? E precisa-se principalmente de uma proximidade e um cuidado para quem entende, né? O que é uma ansiedade, o que é uma crise de ansiedade. Eu tenho sim. casos clínicos de crises de ansiedade intensas e que a medicação ela não é, ela não é tão eficaz, né? Uhum, Porque ela apenas vai amortecer, vamos colocar assim. sim. O Em que muitos vai. casos, desculpa te cortar, mas muitos casos também tomam medicação durante anos e não tem Uhum. nenhuma progressão de sintomas. É sempre está ali do mesmo jeito, porque a medicação
simplesmente ela atua como complementar. As pessoas não entendem isso, na grande maioria das vezes. A medicação de psicotrópicos é complementar a um tratamento mais específico. Uhum. Acho que esse é o nosso grande problema. Sim, e independente de estar passando com o psicólogo, né, nesses quadros, é importante, sim, vamos ressaltar a medicação, porém não é 100% eficaz, né, porque Sim. as pessoas precisam entender o porquê elas estão vivendo dessa forma, porque elas estão passando por situações assim, e principalmente pensar na sua história de vida, Uhum. né? Quando a gente fala em história de vida, a gente tem que pensar que nada surge do dia para a noite. Existe uma história de vida, uma subjetividade que leva a esses quadros de ansiedade, depressão, que são quadros que eu, particularmente na clínica, são os quadros que eu mais tenho, né? Que eu mais. Sim. E são delicados nesse momento, não é? Sim, exatamente. E junto com isso, né, a gente acaba tendo uma aquisição de quadros novos. Uhum. Porque muitas situações que estavam sendo mascaradas pelo contexto social começam a aparecer. Eu Uhum. vejo, por exemplo, muitas pessoas que eu conheço, que não são pacientes, que têm um contexto de ansiedade, que têm um contexto depressivo latente, que nesse momento, por não estarem exercendo as atividades que geralmente exercem, por não estarem no contexto social que geralmente estão, né? Aquelas pessoas que, por exemplo, vivem na balada, vivem fazendo churrasco, vivem no meio de festas, para mascarar sintomas, hoje esses sintomas estão aparecendo exponencialmente. E vai virar, na verdade, quando se dizia que a depressão seria a doença do século, isso era antes do Covid. Depois do Covid, ela é a doença do agora. Né? A partir do momento que essa quarentena acabar, né, já estamos, lógico, colhendo frutos disso, mas por estar em isolamento, a gente ainda não consegue ver isso no grosso modo. Né? Mas assim que o isolamento acabar, teremos casos de afastamento de trabalho, teremos casos de burnout, teremos casos de borderline, porque esses quadros foram se agravando ao longo do tempo e nunca foram tratados. E muitas vezes são pessoas que olham para a psicoterapia e pensam, não, jamais, eu não tenho um problema. Né? Ainda não estou louco, então não vou para lá. Quantas vezes a gente já escutou isso na nossa carreira profissional? Sim. E assim, é importante ressaltar a solidão, né? Sim. Muitos quadros de depressão que levam a um paciente estar numa solidão profunda, né? E não conseguir interagir, não conseguir se comunicar. Então, além do isolamento social, né, essas pessoas já estavam em uma situação de solidão intensa e agora você pensa, estamos no isolamento, não se pode ter contato, né? Isso ficou muito mais agravante, né? A gente tem, inclusive, acredito que a gente vai aprofundar mais daqui a pouco, questão das idades, né? Mas a gente tem idades específicas onde isso se agrava de uma maneira muito problemática, né? Sim. Já aproveitando as pessoas que estão online aí assistindo a gente, na próxima terça-feira eu vou ter outra live aqui nesse mesmo perfil falando sobre ansiedade. Um colega nosso vai vir falar comigo sobre ansiedade e trazer um pouco do contexto de como estão as coisas em São Paulo. Então, quem quiser, na terça-feira, 7h30 da noite, convido você também, Adriele, a assistir. E é isso. Seguindo a nosso script aqui do que a gente iria conversar, eu acho que é importante a gente falar sobre as alternativas para essas pessoas. Né? Nesse momento a gente tem um isolamento e seria ruim dizer que a única alternativa é a psicoterapia unicamente, né? Então, eu sei que você conhece um sistema, né, do governo federal e eu gostaria que você explicasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo. Sim, o Ministério Público liberou agora o Telepsi, né? Agora já tem um tempinho aí, 15 dias mais ou menos, que é um atendimento para funcionários do SUS, né? Como funciona esse atendimento? Esse atendimento a pessoa vai solicitar pelo 0800
E aí ela vai agendar a sua sessão, vai fazer ou via vídeo ou por ligação, se não Uhum. tiver acesso à internet, para poder dar um acolhimento para o funcionário, né? Porque pensa que profissionais do SUS estão na linha de frente, estão passando por situações que nunca passaram antes. Então, Sim. precisa-se desse acolhimento, né? E esse serviço se chama telepsi. E é uma abertura Uhum. muito grande, porque muitos profissionais precisam de um auxílio e não existe um profissional dentro desse setor que possa estar ali auxiliando, atendendo, ou até mesmo num direcionamento para outro psicólogo, né? Então, Sim. a gente tem uma demanda muito grande e abertura para online, né? Tanto por telefone quanto por vídeo, né? Uhum. Videoconferência. E aí nós temos algumas plataformas que são disponíveis para esses atendimentos. Muito bom. Existe também um movimento, né, dentre os profissionais de psicologia, de atendimento também desses profissionais da saúde, de forma gratuita, online e tudo mais. Inclusive, eu participo desse movimento. Tenho alguns pacientes, alguns poucos, as pessoas ainda não se, enfim, não se beneficiaram tanto dessa plataforma, mas de profissionais da linha de frente da área da saúde que precisam, né, tendo em vista justamente o que a gente está conversando, quadros de depressão, ansiedade, enfim. E esses profissionais estão vivendo um momento drástico para esse tipo de questão, né? Então, é realmente muito importante. Acho que a psicoterapia online é um meio também, né? E outras coisas que as pessoas puderem fazer para buscar uma meditação, para relaxar, enfim, não ficar tão focadas na questão, por exemplo, da ansiedade, né? Inclusive, se você que está assistindo quiser fazer um teste, eu tenho um teste no feed, depois do vídeo você vai para lá, um teste rápido sobre a ansiedade, né? É mais uma provocação do que um teste, né? Como é que você está vivendo a sua ansiedade nesse momento? E assim, entrando agora especificamente na questão da psicoterapia online, eu queria que você explicasse um pouquinho para o público que está assistindo a gente a respeito das normativas, de como é que está funcionando nesse momento, e o CFP, o CRP estão de acordo, como que funciona isso? É assim, para atender online, todo psicólogo precisa fazer uma inscrição, né? Uhum. Porém, devido à pandemia, foi liberado que todos os profissionais atuassem via vídeo, via WhatsApp, enfim, tem diversas plataformas que nós podemos atender. E foi autorizado para que não se tenha o contato, para não receber o paciente dentro do consultório. Não existe o paciente ficar preocupado que não vai ser no ambiente ali do consultório. Então, a gente direciona dessa forma. E foi liberado pela normatização que atuasse dessa forma. Planos, convênios médicos liberaram também essa atuação para o psicólogo. E a gente tem que direcionar que há um grande crescimento agora, Sim. grandes expectativas, porque as pessoas também acabam se adaptando, né? Então, é um crescimento tanto para a profissão quanto para convênios médicos que liberam esses atendimentos. Isso é uma questão muito importante, porque muitas pessoas, pode ser que em algum momento pensem que não é uma coisa liberada, não é uma coisa que faça sentido dentro da psicologia, e pelo contrário, é uma ferramenta extremamente importante. Uhum. E assim, eu coloquei, não sei quem acompanhou os stories aqui da minha página, eu coloquei de ontem, acredito que foi de ontem para hoje, algumas perguntas, uma caixinha de perguntas para que as pessoas mandassem, né, perguntas para essa live. E eu fiz uma colinha. Então, eu acho que a gente já conversou sobre muitos temas, dentre os que as pessoas perguntaram, claro, mas a grande pergunta, na realidade, foi: qual é a plataforma que usa para fazer o atendimento online? É um aplicativo? É um site? E quais as principais diferenças do atendimento presencial e do atendimento online?
As plataformas que eu utilizo, eu faço videochamada por WhatsApp, utilizo o Telegram, o Zoom, até mesmo o Instagram, se o paciente não conseguir se conectar com nenhuma outra, a gente faz a videochamada por Instagram, né? Porque é algo privado, né? O paciente não precisa se preocupar se alguém vai estar ouvindo, se alguém vai estar vendo, porque eu atendo do consultório e é algo privado, então eu utilizo essas plataformas, né? E também, assim, tem-se a segurança que o paciente não está sendo gravado, né? Porque é online, é tudo direcionado, então existe essa segurança. E a gente precisa falar de sigilo também, né? Da parte do terapeuta, existe total sigilo, porque é dentro do consultório, né? A forma como eu estou atuando dentro do consultório com a videochamada. E aí o paciente precisa estar em um ambiente privado, fechado, onde não tem acesso aos familiares, para que ele se sinta seguro. E isso está ocorrendo de forma muito eficaz. A família já está se adaptando, a hora da terapia é o momento do paciente, a hora da terapia, ninguém chega perto, ninguém vai no quarto. Respeito, tem um respeito, né? Sim, isso é Então, importante. não tem aquela questão, mas se eu fizer terapia online, as pessoas vão ouvir. Não, as pessoas respeitam, porque elas entendem a importância do sigilo, da privacidade. Porque presencial, de forma presencial, eu já trabalho com sigilo, explicando para desde as crianças até os adultos que existe ética, existe sigilo, e ninguém pode saber o que ocorre dentro do consultório, porque é o seu momento, é um encontro consigo mesmo. E acaba sendo da mesma forma via vídeo. A gente se prepara do mesmo modo, né? Acho Uhum. que talvez isso seja uma dúvida, quer dizer, eu vejo um pedaço da tela só, tem alguém aí do seu lado, não sei, né? Vai alguém ouvir o que eu estou te contando e tudo mais. Eu acho que essa é a dúvida que talvez permeie para muitas pessoas. E a gente se prepara do mesmo jeito, né? O Uhum. paciente tem um registro no nosso consultório do mesmo jeito, Uhum. né? Na verdade, é tudo igual, não é? Uhum. Apenas muda que tem uma tela entre nós, mas o restante é tudo igual, É que correto? as pessoas estão se acostumando com aquele acolhimento, aquele abraço, né? E agora a Uhum. gente não vai mais poder ter, né, então já esse aconchego. Então, essa mudança que é o que choca. Mas Sim. eu tenho pacientes que já vêm me relatando que a terapia via vídeo está sendo muito eficaz porque as pessoas Uhum. estão dentro da sua casa, estão no conforto da sua casa, não precisam se deslocar até o consultório. Então, está tendo essa facilidade, né? Pessoas que antes acabavam desmarcando, pacientes que acabavam desmarcando, porque tinha um compromisso, porque ia viajar, ou porque estaria em outra cidade, não poderia vir para o consultório. Hoje elas estão sendo atendidas nas cidades que elas se encontram, na onde elas estão indo, principalmente pessoas que fugiram da cidade, né? Foram aí para a represa, foram aí Uhum. para o seu sítio, Sim. estão tendo atendimento. Então isso está sendo assim um olhar muito diferenciado que a pessoa precisa, ela tem o entendimento que ela não pode parar o processo terapêutico e elas estão buscando via vídeo e a facilidade, né? Então, até tenho pacientes que estão me questionando, e depois que acabar tudo isso, Como é vai que dar para faz? continuar? Como é que faz? Vai dar para continuar sendo Sim. via vídeo? E aí eu explico que tudo depende da questão, assim, muitos são conveniados, né? Como eu trabalho com convênio, muitos são conveniados. Então, tudo depende dessas questões. Mas da minha parte, eu vou estar trabalhando online, sim, porque eu vi um crescimento muito grande, né? E uma procura muito grande, porque as pessoas têm a facilidade de estar dentro de casa, né? Sim. Na sua liberdade. Então, até para o próprio setting. Existe o setting online, né? E esse é isso que a gente está fazendo. Sim. Via vídeo, com cuidado, com privacidade. Isso é algo fantástico, né? Essa possibilidade. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, moramos em cidades relativamente pequenas, e pequenas no meu caso, alguns profissionais
sei lá, algumas pessoas podem conhecer todos os profissionais da cidade, de modo particular, ou podem ter receio com relação, eu vou contar para fulano, e se essa história vaza, né? A cidade pequena pode me trazer prejuízo. Com o atendimento online não tem isso, né? Com o atendimento online eu posso realizar um atendimento com uma pessoa de um outro estado, de longe de mim, né? Não necessariamente preciso ir até o consultório, né? Então tem essa mobilidade de eu poder ser atendido por alguém que eu nunca vi na minha vida e que nunca vai me conhecer e talvez isso faça sentido dentro do sigilo que a pessoa procura. Uhum. Então isso é uma facilidade bem interessante. Sim, a questão ética é independente, né? Somos profissionais e precisamos pontuar isso para o paciente, porque existe uma insegurança, né? Mas também trabalhar essa insegurança em terapia é importante, né? Com certeza. Outra coisa que perguntaram bastante, que eu acho que faz sentido a gente conversar, são alguns casos específicos, talvez não sejam adequados para o atendimento online. E eu gostaria que você me dissesse um pouco sobre isso. O que você considera que seria exceção para o atendimento online nesse momento ou fora desse momento? A gente não pode colocar que totalmente não é indicado, né? Uhum, Porque existem orientações, existem recursos que podem sim, ser usados, porém existe dificuldade, né? Tanto sim, para o paciente quanto para o terapeuta, o profissional. Então a gente tem que pensar assim, um caso de autista, depende do nível do autismo, né? Existe uma dificuldade, tem orientações, tem recursos, porém é um caso um pouco mais diferenciado, vamos colocar assim, né? sim, Com relação a fobia, transtorno do pânico, são situações que também têm um pouco mais de dificuldade e precisa-se de recursos, né? Mas a gente pensar em déficit de atenção. Uma criança que tem déficit de atenção e ela é monossílaba, né? Ela não consegue entender se você não pede, olha para mim, vamos falar. Então ela tem essa dificuldade. Então pensando nesse caso, online é um desafio. É um desafio para o sim, profissional, mesmo com recursos, existe esse desafio, né? Quando a gente pensa assim, a criança ela consegue presencial porque ela tem o acolhimento do terapeuta, do profissional, e além disso, ela também tem aquele olhar, aquele aconchego dentro do setting terapêutico. Então sim. acaba tendo essa dificuldade, né? Até uma Mas delimitação a mais, né? sim, sim. Mas assim, tudo depende da forma como a criança vai interagir, né? Então existe essa dificuldade, sim. No caso, seria mais de atenção, de comunicação. Exato. Existem crianças que têm dificuldade escolar, né? Não conseguem aprender. Mas não é porque ela não consegue aprender, é porque aquela criança, ela precisa sentar na primeira carteira, ela precisa de um olhar diferenciado, ela precisa daquele acolhimento, né? Porque ela dispersa. Claro que Sim, dispersa, né? O coleguinha é muito mais interessante do que a aula, muitas vezes. com Então, certeza. isso é natural para a criança. Então, direcionar essa criança para uma aula, uma videoaula, é um pânico. E aí você Sim, pensa, ela passa por uma psicóloga, ela passa por uma terapia. E aí essa criança que está tendo a videoaula estar em pânico, porque ela tem déficit de atenção, ela não consegue se comunicar e nem verbalizar as necessidades dela. Começa a ter terapia online. É um susto, é com aterrorizante, certeza. né? Eu tenho diversos relatos de crianças que estão passando por crises de pânico pela forma como elas estão sendo direcionadas pela escola. Infelizmente, é a forma que tem que ser, não tem o que se fazer. Sim, Mas se você olhar para essas crianças, elas estão passando por um pânico, por um trauma muito grande. Então,
é um caso muito específico. Quando a gente pensa em uma criança que tem um déficit de atenção, né? Porque você precisa dizer, olha para mim, tá tudo bem com você? Para conseguir ter a interação, para que essa criança também tenha um vínculo. E aí, de repente, você está na tela de um celular e cadê o seu vínculo com aquela criança? Ela precisa do acolhimento. É difícil. Acredito que provavelmente tenham algumas mães assistindo a gente, né? E uma coisa que as pessoas às vezes procuram compreender, né, pais que vão para atendimento em psicoterapia, é como é que vai funcionar com meu filho não vai conversar com você e tudo mais. E a gente tem recursos mega importantes no setting terapêutico, jogos, brinquedos, a caixa, enfim, material que a gente pode trabalhar o não verbal, né? O brincar também fala muito, um jogo fala às vezes muito mais do que palavras, né? E a maneira com a qual a criança dispõe dos bonequinhos na mesa e tudo mais, tudo isso para a gente tem uma relevância muito grande. E na terapia online isso se corta também, né? De algum jeito. Então não tem como você fazer uma ludoterapia com uma criança por videochamada. Também não tem muito como você fazer uma videochamada com uma criança, por exemplo, como você disse, que tem um déficit de atenção, uma hiperatividade, alguma coisa do tipo, sem os pais estarem junto, por exemplo. Né? Os pais às vezes não querem dar o celular na mão da criança, aí participa de um modo meio coletivo, a criança pode não se sentir à vontade com isso, enfim. Eu entendo que são uma série de questões nesse sentido que a gente precisa observar. Sim, Né? são Então, adaptações, né? Quando pensamos em ludoterapia, pensamos também que a criança ela está adaptada no modelo de consultório e ela tem os recursos dela, que ela já entra dentro do consultório, ela escolhe os recursos que ela vai utilizar naquela sessão. E direcionar para essa criança recursos que ela tenha em casa por vídeo e a criança não receber a interação do profissional de volta sim. assim, é traumático para aquela criança. Eu tenho pacientes que gostam muito de jogos de tabuleiro, jogar o Uno, como você disse, e tem crianças que não veem assim aquela graça, né? Porque não tem aquela interação. Esperam o Sim. ganhar e o perder através do jogo. Então, existe, assim, as dificuldades, né? Mas os pais que colocam essas crianças para terapia online, eles são muito abertos, eu falo pela minha experiência, são muito abertos a disponibilizar recursos, né? Eu tenho até uma criança que ela já me propôs jogar Uno via vídeo, né? Ela escolhe as cartas que ela quer e aí ela pede para eu pegar o meu Uno e aí a gente jogar. E assim, não foi tão prazeroso como é no setting terapêutico, mas era o que tinha, era o recurso que tinha e foi a fala do meu próprio paciente. É o que tem. Então, as crianças estão prontas a se adaptar. A maior dificuldade, nesse caso, a gente tem faixas etárias com dificuldades. Sim. Mas é importante, né? É importante delimitar isso. Há situações onde é possível flexibilizar, né? Você está contando uma experiência sua, que eu infelizmente não tive uma experiência como essa, com criança em atendimento online. Não olhava por esse ângulo, então muito importante a sua atuação para mostrar para a gente que dá. Dá, em determinados casos, em determinadas situações, é possível. Né? Mas, O desenho, a interpretação de desenhos não tem, né? A gente não consegue. sim, Porém, mesmo por vídeo, a criança, ela nos desenhos, ela transparece tudo. E aí ela mostra o vídeo com muito orgulho. E assim, existe uma interpretação de desenhos também via vídeo. Então, tudo vem para a gente ir se adaptando, né? Tanto o paciente quanto o profissional. mas vale ressaltar que esse caso que você contou é um caso de atendimento anterior, né? Não é um caso que se iniciou no online. Sim, sim. Eu acho que para início o vínculo talvez seja mais dificultoso mesmo. Sim, sim. E já que a gente está falando sobre a questão do infantil, né, vamos delimitar sobre as faixas etárias, né, processo de desenvolvimento.
Eu atendi muitos pacientes adolescentes, muitos, no presencial, com queixas de automutilação, sentimentos depressivos, até mesmo ideação suicida ou tentativa mesmo, né? Numa faixa etária aí de 12 até seus 16, 17 anos. Nesse momento, né, aliás, um adendo, quando a gente vai atender esses casos, e acredito que você também tem uma experiência parecida, os pais vêm conversar com a gente e dizem assim, meu filho é muito isolado, né? Meu filho não conversa comigo, meu filho é isolado, por isso ele pratica automutilação, por isso ele tem esses tipos de pensamentos. Estamos num isolamento. E aí? Isso aumenta muito mais, né? Porque adolescentes que passam por situação de ideação suicida, de automutilação, têm, assim, essa dificuldade já de interagir com os pais, com os familiares. E, inclusive, eu tenho casos clínicos de pacientes que estão num sofrimento absurdo dentro do quarto. A família chama, a família pede para estar na sala, né, porque não tem como interagir com os colegas. E existe essa dificuldade, né? Porém, a gente tem que pensar que esses pacientes, eles precisam ser incentivados e ser acolhidos, independente da forma como eles já estão passando por tratamento, pelo atendimento, né? Mas eles precisam desse acolhimento. Aumentou muito essa questão de isolamento social dentro de casa. Já existia um isolamento. Porque o paciente ele tem a família, tem os irmãos, tem os amigos e se sente sozinho. E ninguém sabe que essa pessoa está se sentindo sozinha. Porque a pessoa muitas vezes é muito extrovertida, né? Porém, ela está se sentindo muito sozinha. E ninguém se dá conta. Então, precisa ter um olhar, sim, para esses adolescentes, adultos que passam pela mesma situação também, que interagem muito bem com outras pessoas, porém vivem uma solidão intensa e não aceitam procurar um profissional, mas vão guardando aquilo. Então, precisa sim ter um olhar diferenciado para essas pessoas. Isso que você está falando é muito importante, é de uma importância assim, brutal. Eu já atendi algumas mães, né, pais também, que geralmente dizem assim, não, imagina que meu filho adolescente tem depressão. E a depressão dele é vontade de sair de casa, porque depressão não está ficando no quarto. Ele sai com os amigos, ele vai para lugares, festas, baladas, e toda noite está fora de casa. Isso não se considera depressão. Depressão tem que estar na cama, né? E muitas vezes a depressão maior está externalizado de uma forma contemplativa, no meio da galera, no meio de um grupo e tudo mais. Tanto é que o adolescente, né, a gente estuda muito isso, tem uma tendência grupal extremamente grande, né? Então, se reúnem em grupos. Às vezes, há casos, inclusive, de adolescentes que se reúnem em grupos na escola, né? E não estou dizendo de uma questão específica da minha atuação, mas isso no geral, e praticam automutilação coletiva, por exemplo, né? Sim. Ou distribuem textos, coisas do tipo, incitando o suicídio, enfim, contextos ainda mais depressivos, né? Existe um incentivo, né? Tanto de redes sociais, quanto aplicativos de vídeo que ensinam como estar se mutilando, como se suicidar. Então, muitas vezes o adolescente ele procura na internet formas para amenizar a dor, né? E por Exatamente. trás de tudo isso existe a questão de estar se sentindo mesmo adoecido, triste, de não conseguir verbalizar, né? De querer viver dentro do quarto e não querer ver os pais, não estar próximo dos seus familiares.
E não é culpa desse adolescente, desse paciente estar da forma como ele está. Sim. Num outro momento, eu gostaria de trazer um contexto mais específico sobre depressão, né? Mas acho que uma coisa interessante da gente poder conversar e as pessoas que estão nos assistindo compreender é que muitas vezes o adolescente usa da automutilação, né? Se corta, enfim, se arranha, tem vários casos, né? Como uma forma de, segundo eles, tirar a dor que está na mente, né? Tirar uma dor emocional e trazer essa dor para o corpo. Né? Muitos dos pacientes que praticam esse tipo de situação dizem que quando se cortam, a dor que está emocional, de certa forma some por um tempo e fica a dor física. Até que a dor física passa e a dor emocional retorna. Eu faço um paralelo com a medicação. Né? E isso é muito importante, eu gostaria que vocês que estão assistindo tivessem isso em atenção redobrada. Se você chega para mim e diz assim, eu tô com dor de cabeça, eu vou dizer para você, toma tal medicamento. Vou te dar um nome. Por quê? Porque na minha história é o que eu entendi que funciona, então eu tomo aquilo melhor. Então eu indico para você, vai lá na farmácia, compra tal medicamento e toma, que sua dor de cabeça passa. Você não conhece outro medicamento. Você só conhece o que eu estou te indicando. E muitas vezes você confia em mim. Então você vai tomar o que eu estou te indicando. E não vai tomar outro. E não vai conhecer outro. Né? Eu faço esse paralelo porque muitas vezes o adolescente que tem contextos depressivos e começa a praticar a automutilação, isso acontece por quê? Porque não conhece outro remédio. Porque o remédio que conhece é o remédio que o amigo falou. Né? Em algum momento ele conversou com um amigo e esse amigo falou, olha, eu também penso o que você pensa, eu também tenho a mesma vontade que você tem de morrer e tudo mais. Tá, e o que você faz quando você sente isso? Eu me corto. Então tá aqui a medicação. Né? Como não conhece uma outra vertente, começa a buscar a respeito disso. E isso aumenta e vai crescendo gradativamente. Né? Eu acho que nesse momento o atendimento online entra como um fator muito benéfico. Né? Inclusive, muitos casos que eu vou atender de adolescentes, os pais dizem o seguinte, ele fica muito isolado. Ele não fala comigo. Não sei o que acontece, porque comigo ele não divide. Então ele não fala com ninguém. Não. Não existe isso de não fala com ninguém. Se o seu filho adolescente não divide com você, ele entra no quarto, pega o telefone e divide com um amigo. Ele divide com a pessoa que ele confia, uma pessoa que talvez o entenda, que talvez sinta a mesma coisa. Né? Então, nesse contexto, da mesma forma que o seu filho, adolescente ou alguém que você conhece, pode entrar no quarto, pegar o celular e buscar um grupo de apoio de automutilação, ele pode também entrar, pegar o telefone e buscar um atendimento com um profissional competente. Né? Eu acho que para o adolescente isso está cada vez tá ainda mais arraizado. Né? Eu gostaria de saber a sua opinião, porque o adolescente ele tem essa facilidade tecnológica. Não seria interessante os pais incentivarem esse tipo de atendimento? Sim, independente de ser via vídeo ou presencial, Uhum. incentivar que tenha-se a escuta que muitas vezes dentro de casa esse adolescente não vai ter, né? Então Sim, a gente pensa assim, hoje a gente só está atendendo online e os pais precisam sim incentivar, porque estamos dentro de uma pandemia. Aí você pensa num caso de depressão, um caso de ideação suicida e automutilação. sim, Então, existe um pânico muito grande e os pais não sabem como acolher, não sabem como direcionar. Então, é importante a procura do profissional, nem que seja por WhatsApp ou por telefone, né? Se não tiver acesso à internet, que seja por telefone, mas que tenha um olhar
né? Um olhar terapêutico ali, né? De um profissional que possa estar direcionando esse adolescente. Posso dizer qual é o outro medicamento que não se cortar, por exemplo, se mutilar de algum modo, né? Sim. Enfim, eu acho que é interessante isso, importante. E já avançando na questão cronológica, temos o adulto que não tem tempo para nada, que o dia todo está atolado de trabalho, de atividades, ainda que na quarentena, né, ainda que em isolamento, necessitando de atendimento, com mil e uma desculpas para não ir até o profissional e que agora tem essa ferramenta disponível ao alcance das mãos. É assim, é uma abertura muito grande, né? Primeiro, para falar que já existia um preconceito, falo por experiência própria. Ah, mas online vai ser difícil, não vai dar por vídeo. Existia essa dificuldade. Sim. Hoje, que os meus pacientes, eles estão aderindo, estão gostando. E, de forma geral, que eu vejo, pessoas que eu conheço, que estão também passando por terapia online, estão muito mais abertas. Porque existe a facilidade de você estar, né, trabalhando, aí você tem o seu horário de almoço, você está fazendo terapia. Não existe mais aquela desculpa, eu não tenho tempo, eu tenho faculdade, eu tenho trabalho. Então, essa correria do dia a dia, não tem mais desculpa para isso. E as pessoas ficam aguardando aquele horário para ser atendidas. Então, vamos dizer que quebrou-se um paradigma. Que bom. E que as pessoas saibam usar isso, né? E parar de dar desculpas para não fazer terapia, que todos precisamos, não é? E a Inclusive, questão... só para a Desculpa. gente finalizar essa questão do adulto, Uhum. tem casos de pacientes que pedem para que após essa pandemia continue online, porque conseguem estar dentro de casa fazendo as suas coisas e não precisam se deslocar. Então essa facilidade aumentou muito, né? Que Então, bom. só para assim deixar mais claro a facilidade da terapia online. E todos os que estão assistindo, convidados estão para buscarem, não que seja necessariamente nós dois, mas qualquer pessoa, desde que busquem um atendimento e não parem nesse momento para dizer, vou aguardar, vou esperar a quarentena passar, porque vai passar e você não vai procurar. E Sim. infelizmente a situação só piora. Sim, Né? aqui nós estamos para ressaltar a importância da saúde mental, né? Sim. A importância da saúde mental, e isso não tem que deixar para depois. Cuidar de si é se amar, é olhar para si com carinho e com afeto. Isso. E por fim, a gente chega num que é um problema bastante complexo para esse momento, que é o idoso. Né? O idoso que está hoje também em isolamento, é grupo de risco, tem suas dificuldades, não tem mais o apoio familiar muitas vezes. E como é que a saúde mental do idoso, na sua opinião, vai ficar neste momento? E o que a gente pode fazer por eles? É assim, quando a gente pensa em tecnologia, existe uma dificuldade, porque precisa de orientação para conseguir acessar aquela plataforma ou para conseguir fazer uma videochamada, porque antes não tinha um incentivo para isso. Né? Uhum. Porém, o idoso ele precisa estar sendo acolhido, precisa estar sendo ouvido, principalmente porque você pensa assim, tá dentro de casa e não pode ter contato com ninguém, Sim. né? Então não pode sair para ir no supermercado, para ir na igreja, a rotina que estava habituado. Então precisa ter um olhar para essa saúde mental também do idoso, na questão que a gente direciona para a solidão, né? A gente Sim. tem uma sociedade que acaba deixando sempre para depois tudo. E uma das coisas que acaba se ficando assim é o idoso. A gente, depois eu vou visitar, depois eu vou ver, mas tem que ter esse olhar, tem que ter esse acolhimento e principalmente pensar assim: vocês têm uma rotina.
da sua vida, né? Você está aposentado e tem uma rotina. E, de repente, você não tem mais essa rotina. Então, você precisa conversar. E aí você não tem a família, porque não pode ter contato com a família nesse momento. Sim. Como fica essa saúde mental? Tudo acaba dificultando, né? Então, precisamos também pensar nisso, né? Saúde mental do idoso, que às vezes não tem acesso à tecnologia, como você disse, não tem acesso a um atendimento online. Vai ficando complicada, as pessoas precisam, de algum modo, tentar ajudá-los, né? Quem tem mais facilidade com isso, buscar também esse tipo de atendimento para o idoso nesse momento que ele está, com certeza, precisando, né? E é isso, acho que a gente vai se aproximando do fim, né? Foi muito bom, eu agradeço a você pela sua participação, por ter aceitado o convite. Volto a dizer, Adriele, excelente profissional, para quem gostar, para quem quiser procurar, eu indico, uma das poucas pessoas que eu indico. E, Obrigada, agradeço. e eu agradeço a sua participação, Adriele, eu agradeço a participação de todos vocês que ficaram aqui assistindo, dos que passaram e não conseguiram por algum motivo terminar. Ainda assim, em algum outro momento nós teremos a oportunidade de fazer uma outra live, trazendo outro contexto para vocês. Muito obrigado Eu e até quero a próxima. agradecer a todos que assistiram, que nos acompanharam, né? E assim, hoje foi um bate-papo para falar sobre terapia online, sobre saúde mental. Falamos brevemente de tudo, né? Mas eu acho que o principal recado é mostrar a importância a importância das pessoas se cuidarem, né? A importância das pessoas pensarem na sua saúde, tanto física quanto mental. E vamos falar de autoestima, né? Porque autoestima não é só o externo, é o interno. Então, quando você Uhum. procura um terapeuta, você não está procurando tratar questões só externas, mas também as suas questões internas, que é o mais importante. Olhar com carinho e afeto para esse ser humano, né? Independente de ser um atendimento online ou ser presencial. Exatamente. Então, novamente agradeço a todos que assistiram. Essa live vai ficar disponível para quem perdeu o começo, alguma parte, tanto no meu perfil quanto no da Adriele. E aguardo vocês num próximo momento. Tá? Na próxima terça-feira já temos uma live marcada sobre ansiedade com um outro profissional que também vai trazer um contexto muito importante para a gente. Tá bom? Muito obrigada pelo Agradeço. convite, viu, Felipe? Agradeço. Eu que O agradeço. Felipe é um ótimo profissional, né? Atua na área social, tem consultório e eu agradeço porque nós temos assim uma proximidade, né, profissional e nos entendemos muito pela Sim. forma que nós trabalhamos, então um acaba indicando o outro, né? É. Voltaremos no outro momento. Sim. Muito obrigada a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.